Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. O meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje, a gente vai refletir um pouco sobre essa questão. Será que os equipamentos de hoje duram menos que os equipamentos do passado? A galera de vez em quando tem essa ideia, de vez em quando falam comigo, olha, esses compressores novos de R600, eles não duram e tal. Agora nós vamos falar de uma forma geral, né? O equipamento como um todo. Eles estão sendo feitos para durar menos? Sim ou não? Qual é a sua percepção? Beleza? Lá no final eu vou dizer o que eu acho, tá? E eu vou colocar aqui na mesa para vocês algumas opiniões do que pode estar acontecendo. E aí? Os equipamentos antigos eram melhores ou não do que os equipamentos atuais? Beleza? Bom, garanto que vai ser bem legal, esse assunto bem interessante. Aí, vou dar sempre o ponto de vista, procurar principalmente o ponto de vista do técnico de refrigeração. Meu público-alvo aqui são os técnicos que já são técnicos, os técnicos que estão começando e aqueles que ainda nem sabem que vão se tornar técnicos, mas vão. Porque a refrigeração é assim, quando você se aproxima, quando você chega, você se apaixona, certo? Então é para você também que de repente caiu de paraquedas aqui, de repente você começou a me seguir o nosso canal, Portal Refrigeração, porque você teve um problema na sua geladeira e você digitou lá e de alguma forma, talvez eu tenha ajudado, certo? E aí você ficou por aí, você gosta do nosso conteúdo. Beleza? Inclusive, deixa eu dar um recado para você. Se você está pela primeira vez aqui no canal, primeira vez que você me vê, prazer, Ricardo Oliveira, tá? E eu não vou te pedir nem like, nem inscrição, nem notificação, nada. Não vou te pedir nada, certo? No final, se você gostar desse vídeo, aí sim, você curte, se inscreve, etc. Mas você que já direto assistindo nossos vídeos, todo dia eu recebo WhatsApp de pessoas elogiando, dizendo, olha, eu sigo, eu assisto e tal. Cara, você que já nos assiste faz tempo, já conhece o nosso conteúdo, cara, e não se inscreveu ainda, você está esperando o quê? Certo? Capricha aí, se inscreve, notificações, like, faz tudo o que tem que fazer, ajuda a gente aí a crescer, beleza? Quer ver só uma coisa? Nós já estamos com... Cadê? Opa! Nós já estamos com quase 100 mil inscritos. De hoje para amanhã, eu acredito que a gente atinge os 100 mil inscritos e eu gostaria de pedir a sua colaboração, tá? Inclusive, esse número aqui está em tempo real, linkado lá com o YouTube. Beleza? Quando terminar o vídeo, vamos ver se subiu 1 ou 2 inscritos aí. Cara, quando vai chegando perto, parece que vai mais devagar. Legal? Bom, vamos esconder isso daqui para não dar ansiedade, senão eu fico olhando isso o tempo todo e acabo ficando ansioso. Vamos lá para o assunto pro vídeo de hoje. Beleza? Então o propósito desse vídeo é realmente tirar nossas conclusões, se realmente os produtos que são feitos hoje são feitos para durar menos. Legal? Antes, porém, entretanto, deixa só eu falar dos parceiros aqui do canal. E deu uma travada aqui, pronto, já destravou, bora aqui. Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração, produtos como Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste, para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Procure os produtos da Brasweld numa loja de refrigeração pertinho de você. E o que não dizer do Facilita Técnico? O Facilita Técnico é um aplicativo para celular do técnico brasileiro, tá bom? Ele possui o maior acervo técnico da América Latina, com mais de 12 mil. Eu disse 12 mil diagnósticos
de falhas. Código de erro, manuais técnicos, tabela de sensores, régua de gases, uma infinidade de informações na palma da sua mão. Tem para Android, tem para iOS. Você baixa, usa gratuitamente por 30 dias. Se você gostar, você paga uma pequena anuidade e tem todas essas funcionalidades na palma da sua mão. Então, descomplica e usa o Facilita. E por fim, porém não menos importante, a Elite. Elite é uma empresa brasileira focada em desenvolver ferramentas com muita tecnologia, ótimo custo-benefício, certo? Pensando nos técnicos de refrigeração, lavadoras, ar-condicionado, entra no site da Samatec, vai na aba de ferramentas e aí, cara, você vai passar um tempão lá vendo as ferramentas, desejando, se planejando para adquirir essas ferramentas. Eu garanto, vai facilitar muito a sua vida. Beleza? Bom, e agora? Vamos então. E aí? Os equipamentos de hoje foram feitos para durar menos? O que é que você acha? Normalmente, quando a gente fala sobre essa questão, olha, as geladeiras já não duram como as de antigamente, tá? Eu sempre penso assim, que pode ser uma percepção que a gente tem, entendeu? Por quê? Porque nós aqui, vocês que me assistem, inscritos do canal, a maioria de vocês estão envolvidas de alguma forma com a assistência técnica de refrigeração. E pode acontecer uma coisa que é a sensação de que as geladeiras estão quebrando mais do que quebravam antigamente. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso para ver se realmente está acontecendo ou se é só uma sensação. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Digamos, certo? Se você hoje sair e for ao plantão de uma delegacia, fica lá sentado por algum tempo, fica sentado no plantão de uma delegacia por 1 hora. Você vai ter a percepção de que a violência está aumentando, porque durante essa 1 hora que você passar na delegacia, vai chegar problemas de violência doméstica, vai chegar problemas de roubo, assalto, acidentes, essas coisas, e você vai ter a percepção de que a violência pode estar aumentando, certo? Por quê? Porque você se expôs a um ambiente, certo? Propício para isso. A mesma coisa se você começa a assistir esses programas de criminalidade, Mundo Cão, você também começa a sentir, ter essa sensação de que o mundo está mais violento. Se você for para um hospital, a mesma coisa. Senta lá por 1 hora, ali no atendimento, né, na recepção de um pronto-socorro, você vai ver ali cheio de gente chegando, gente acidentada, gente doente e tal, você vai ter a percepção que muita gente está ficando doente, entendeu? Então, será que não pode ser a mesma coisa, você na assistência técnica, achar que os equipamentos estão quebrando mais? Porque ninguém chama o técnico de refrigeração quando a geladeira está funcionando, eles só te chamam quando a geladeira quebra. Então, de repente, você pode ter essa percepção. Será que é isso? Ou será que não é isso? Calma, não me xinguem. Calma, daqui a pouco a gente vai tirar nossas conclusões. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Quando eu era pequeno, lá em casa não tinha geladeira, certo? Começo dos anos 70 e pouca gente tinha geladeira naquela época, certo? Então, no começo ali dos anos 70, eu ainda pequeno, mais ou menos 7 anos, meu pai comprou a primeira geladeira lá em casa, certo? Coisa mais linda do mundo, aquela geladeira. Era uma Consul, diferente da imagem que eu coloquei só para ilustrar. Eu até procurei na internet ver se eu achava uma Consul igual a que meu pai comprou lá nos anos 70. Era linda, 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 era uma Consul de uma porta só, certo? Com congeladorzinho verde. Eu nunca tinha visto uma geladeira verde, certo? Procurei na internet para ver se eu achava alguma relíquia, alguma foto, não encontrei. Mas ela chegou começo dos anos 70 lá em casa e ela ficou
mais ou menos uns 20 anos funcionando lá em casa. O único defeito que ela deu foi troca de borracha. A borracha acabou estragando com o tempo e meu pai mesmo foi lá e trocou a borracha. Eu nem lembro se ficou boa ou ruim. Hoje, sabendo o que é uma troca de gacheta, eu não teria. Eu detesto trocar gacheta, certo? Eu troco 10 compressores, mas não me pede para trocar uma gacheta. Eu vou muito contrariado. Faz parte do nosso serviço e eu, sempre que posso... Opa! Coloquei de novo a imagem. Sempre que eu posso, eu evito a troca da gacheta. Deixa eu acertar aqui meu colarinho que está meio torto. Pelo amor de Deus, vamos lá. Certo? Então, 20 anos mais ou menos, nunca estragou nada, troca da borracha, certo? Ele acabou... Eu não me lembro que fim que ele deu naquela geladeira, porque ela ainda estava funcionando quando ele se desfez dela. Nós mudamos de estado, certo? E aí ele não quis mais levar a geladeira, ele queria comprar outra geladeira lá onde ele chegasse, e ele desfez, não me lembro para quem que ele passou essa geladeira. O fato, quem sabe ela está funcionando até o dia de hoje, certo? Então a gente tem essa percepção que os equipamentos duravam mais. Mas será que isso daí é uma realidade? Bom, vamos lá. Eu quero falar de uma coisa com vocês. O primeiro assunto que eu quero puxar aqui é um termo, não sei se você ouviu, se você já ouviu, coloca nos comentários. Se você nunca ouviu, coloca também, tá certo? Que chama obsolescência programada. A primeira vez que eu ouvi essa palavra foi quando eu tinha uma impressora, certo? E essa impressora deu problema do nada. Ela estava funcionando e do nada ela parou de funcionar. Eu fui pesquisar o que estava acontecendo e aí foi quando eu descobri que existia algumas empresas, elas trabalhavam com isso até de forma, eu acho, pouco ética. Por exemplo, a minha impressora, ela estava programada para, não me lembro agora quantas cópias, né, quantas impressões ela poderia fazer. Quando atingisse aquele número, era um número de milhares, que eu não me lembro qual era, ela simplesmente parava de imprimir. Eu fui pesquisar para ver o que era, e aí encontrei esse termo, obsolescência programada. Eu até corri atrás, descobri uma forma de burlar, né, de eliminar. Era uma programação que vinha na própria impressora, que quando chegava naquela quantidade de impressões, ela parava. E aí eu estudei a respeito de obsolescência programada. Então, o que é obsolescência programada? É o seguinte, as fábricas, elas fabricam, como no caso das impressoras, isso daí fica muito mais perceptível, por exemplo, em eletrônicos, por exemplo, como celular. Os celulares, você já percebeu que o seu celular ele é ótimo, só que aí ele passa 1, 2, 3 anos e ele começa a dar problema do nada. Ele estava bom e do nada ele dá problema. Outra coisa, um celular, por exemplo, hoje em dia, os celulares antigos, se tivesse um problema na bateria, você trocava a bateria. Esse outro não tem como você abrir para trocar a bateria. Até dá para fazer isso, mas acaba sendo tão caro que não vale a pena trocar. Mesmo porque os aplicativos também, quando você compra os aplicativos, já não roda nos celulares antigos. Então você é praticamente obrigado a trocar regularmente de celular. Então, nos eletrônicos, isso acontece mais rápido, mais fácil. Mas a gente percebe isso também nas geladeiras, tá bom? A tal da obsolescência programada. A gente percebe também na máquina de lavar. Porque normalmente, eu vou falar de máquina de lavar também, porque a maioria dos técnicos de refrigeração trabalha também com máquina de lavar. Se você é técnico de refrigeração e você não trabalha também com máquina de lavar, você está perdendo dinheiro, tá bom? Às vezes o cara tem um preconceito, não, eu sou técnico de refrigeração, não mexo com máquina de lavar. Bobagem sua, devia estar mexendo, tá bom? Inclusive, tem curso aqui no portal. Eu mexo, na minha assistência mexe, tanto com geladeiras quanto com máquina de lavar. Aqui a gente não tem preconceito. Legal? Muito pelo contrário. O cliente você já tem.
Então, se você faz mais de uma coisa, você está agregando valor à sua assistência técnica. Vamos voltar lá para a história da obsolescência programada? Na mesma época que meu pai também, lá no passado, nos anos 70, comprou uma geladeira, ele comprou uma máquina de lavar também para minha mãe. Minha mãe trabalhava o dia inteiro com costura, certo? Ela costurava. E meu pai, para ajudar ela, comprou uma máquina de lavar, facilitar o dia dela. Uma Brastemp 4 quilos, aquela com o cesto esmaltado. Linda, linda, linda. Azul. Eu achava muito bonita aquela máquina. E essa máquina também, do mesmo jeito que a geladeira não quebrou, talvez uma troca de correia, uma coisinha à toa, essa máquina também funcionou por muitos e muitos anos, por décadas, 2 décadas. Na mesma mudança que a gente fez, que não levou a geladeira, não levou a máquina, e a máquina, meu pai foi para a casa da minha avó. Minha avó continuou usando a máquina por muitos e muitos anos também. Beleza? Então a impressão que dá é que as coisas eram feitas para durar, e eu acho que não é só impressão, não. Por exemplo, eu tenho algumas máquinas modernas aqui, e a gente percebe que elas não duram tanto como as outras. Por exemplo, a parte de cima das máquinas, o painel, aquela parte de plástico, você percebe que ela já está ficando toda craquelada. As máquinas aqui de casa, uma tem 6 anos, eu tenho 2 ou 3 máquinas aqui, certo? Porque para a gente é mais fácil, vai entrando as máquinas, quando eu pego uma máquina bonitinha, novinha e tal, na realidade 2 das que eu tenho eu comprei na loja. Uma foi uma compra que eu fiz. Mas a gente percebe que o painel dela, com o tempo, vai ficando craquelado. Dá a impressão que se você apoiar ali, ele vai quebrar. Qualquer momento ele vai quebrar. Está todo craqueladinho, assim você percebe que o plástico já está indo embora. E não é que toma sol. Elas estão num lugar, aqui os vidros, tem os vidros filmados e tal, não toma sol, tá? E está estragando. Então você percebe que não duraria como a máquina que eles tinham lá nos anos 70 e funcionou até o início dos anos 90, até onde eu consigo lembrar que essa máquina, que eu tive contato com ela, certo? Mesmo na casa da minha avó. Tá bom? Então, obsolescência programada significa que eles fazem com uma qualidade os equipamentos de hoje para que não dure tanto quanto durava antigamente. Certo? Tem uma vida mais curta, infelizmente, tá bom? Mas eu acho que pode existir outros fatores que a gente, às vezes, não percebe. Como, por exemplo, evolução tecnológica. Quando eu olho aqui para o lado, é minha cola, tá bom? É a tela do computador que está aqui desse lado, eu fiz uma cola. Outra coisa que faz também com que as coisas vão ficando para trás é a tal da evolução tecnológica. Deixa eu te explicar o que acontece. As geladeiras antigas, essa, por exemplo, que o meu pai comprou nos anos 70, o que ela tinha para funcionar? Ela tinha um compressor e tinha um termostato. E só. Compressor e termostato e só. Certo? Então, cara, não tinha o que dar errado. O dia que... Tanto é que era muito fácil ser técnico de refrigeração. Quando eu comecei, era muito fácil ser técnico de refrigeração, certo? Era saber fazer uma carga de gás, era saber trocar um compressor, trocar um termostato, trocar um filtro. O que mais? Uma limpeza de vez em quando, porque naquela época o gás ainda era melhor, certo? O tal do R12 fazia mal para a camada de ozônio. Cara, ele não degradava o filtro, coisa mais rara que tem. Muitos técnicos nunca trocaram um filtro naquela época, porque, cara, era muito, muito bom de trabalhar, não entupia capilar. Eu nunca ouvi falar de entupimento em capilar naquela época. Já tinha aquele problema de umidade, tá bom? Mas aí a gente resolvia, certo? Com um bom vácuo, a gente resolvia, tá bom? Então não tinha o que quebrar naquelas máquinas antigas. Com a evolução tecnológica, o que acontece? As pessoas compram uma geladeira frost free. As frost free modernas, elas têm o compressor, já não tem mais o termostato, ela tem uma placa de potência eletrônica no lugar do termostato. Ótima placa de potência, fantástica.
só que muito mais suscetível a problemas elétricos. Então, uma descarga elétrica na rede já pode danificar uma placa eletrônica. Essa placa eletrônica, ela trabalha também com sensores de temperatura, certo? Que podem dar pepino, pode estragar os sensores de temperatura. Elas trabalham com resistência, elas trabalham com fusível térmico, certo? Elas têm uma série de coisas a mais que vão agregando. Algumas têm, por exemplo, um damper eletrônico. Aquelas que não têm o damper eletrônico, têm o damper mecânico, que também pode dar defeito. Entendeu? Então, entenda o raciocínio. Quanto mais coisas eu vou agregando ao funcionamento de um equipamento, mais possibilidades eu tenho de ter problemas, de dar defeito. Certo? Se naquela época ou o problema era no compressor ou era no termostato. Hoje tem muito mais componente para dar problema. Eu nem sei se eu lembrei de tudo, eu acho que tem mais coisa ainda. Por exemplo, tem essas geladeiras com máquina de gelo, que fabrica o gelo. É mais uma coisa para dar problema e dá problema. Certo? Então a evolução tecnológica, ela acaba complicando as coisas. É mais coisa para quebrar em uma geladeira, tá? Mas calma. Não fala, quer dizer, se quiser ir dando os seus pitacos aí, mas no fim eu vou dizer se esse tipo de coisa é bom ou ruim. Beleza? Vamos ver outra coisa aqui, é competição por preços baixos. Esse daí também lasca. De vez em quando o pessoal comenta comigo: professor, mas essas geladeiras com gás R600, elas quebram mais do que as antigas e tal, R134. E na realidade, talvez o problema, sim, o R600 com certeza ele tem algumas diferenças anatômicas ali do compressor, que ele trabalha um pouco mais forçado, certo? Ele tem um pistão um pouco maior, que pode acarretar num desgaste maior do eixo, correto? Mas existem outros fatores, como por exemplo a construção deles. Já reparou que o tamanho dos compressores estão cada vez menores? Certo? Quanto menor o compressor, eles têm que ir minimizando também, por exemplo, a espessura do fio que faz o enrolamento dos compressores. Entendeu? Se você tem uma carcaça maior, você pode usar um fio um pouco mais grosso, mais resistente. Você diminuiu a carcaça, você vai ter que usar fios mais finos. Além do que, os fios mais finos também acabam barateando o processo. Além do que, além dessa questão dos fios mais finos no enrolamento dos compressores, eles ainda substituíram o cobre, que é excelente para enrolamento de motor, desde sempre, o cobre. Eles substituíram agora por enrolamento já de um tempo para cá, por enrolamento de alumínio. Mas isso é tanto nos compressores R600, R134, correto? Tudo isso vai acarretando uma queda de qualidade dos produtos, certo? Mas por que eles fazem isso? Só para a geladeira quebrar? Não só por causa disso, mas principalmente para ter mais competitividade de mercado. Por exemplo, quando eu falo de compressores, eu sempre cito isso. Você vai na loja para comprar um compressor para trocar na geladeira do seu cliente. Correto? Deixa eu acertar meu ar-condicionado aqui, que o bicho ele deu uma travada. Eu acho que encostou aqui no meu... Vamos ver. Deixa eu pausar aqui, deixa eu acertar aqui o ar. Encostou um negócio aqui no meu ar. E ele... Agora sim. O meu refletor aqui, de luz, ele encostou na janelinha do meu ar e não estava abrindo. Eu estou suando aqui, não estou percebendo o que está acontecendo. Vamos lá! Onde eu estava? Sim. O exemplo que eu sempre dou é o seguinte. Você vai a uma loja comprar um compressor para colocar na geladeira do seu cliente. Correto? Aí você chega no balcão e eu quero um compressor. Aí o vendedor vem para você e fala: olha, nós temos 2 compressores da mesma marca, só que um
é com enrolamento de cobre e outro de alumínio. Qual você prefere? Lógico, principalmente agora que você me ouviu, você vai dizer, não, eu quero o enrolamento de cobre. Aí ele fala, tudo bem, só que ele custa R$ 300 mais ou R$ 200 a mais do que o outro de alumínio. Aí você vai levar o de cobre mesmo ou vai levar o de alumínio? Se você der esse orçamento com compressor de alumínio, talvez, aliás, de cobre, talvez o seu cliente não feche o serviço. Você entende o que é essa questão de preço? Pois é, então a gente não pode também chegar e jogar toda a responsabilidade na indústria. Por quê? Porque o mercado é feroz, certo? E é assim que funciona. Vamos lá para o próximo item aqui? Bom, tem uma outra questão aí que é o efeito nostalgia. O efeito nostalgia, o que é? O efeito nostalgia é aquele que as pessoas sempre acham que as coisas eram melhores no tempo dela. Minha mãe mesmo falava que no tempo dela a escola era melhor. Se aprendia mais na escola no tempo dela, que era menina. Eu, olhando para o estudo dos dias de hoje, eu digo que no meu tempo era melhor do que hoje em dia. Isso daí é o tal, pode ser o efeito nostalgia, da gente sempre achar que no nosso tempo era melhor. Isso aconteceu muito tempo com os carros. O pessoal achava que os carros antigos é que eram bons. Isso que é lataria. E batia, né, na lataria, aquela lataria forte, grossa e tal. E na realidade, pelo amor de Deus, os carros antigos eram muito, muito ruins. Eu não sei como tem gente que gosta de carro antigo. Antigo chega eu. Beleza? Vamos lá. Bom, eu quero falar de mais um negócio aqui também. Porque eu estava tentando lembrar, lembra que eu falei da geladeira do meu pai? Ficou 20 anos lá em casa. E eu estava para dizer, olha, de fato as geladeiras antigas eram melhores, porque eu já troquei de geladeira. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. 1, 2, 3, 4. 4 geladeiras. Isso é numa média mais ou menos 10 anos. Certo? A geladeira principal, porque eu sempre tenho uma geladeirinha, por exemplo, esse frigobar não entra. Estou falando lá de casa, tá bom? 4 geladeiras. E aí eu estava falando, caramba, ó, meu pai passou 20 anos com uma geladeira só e eu já troquei 4 vezes de geladeira. E aí eu fui lembrar que eu não troquei porque a geladeira estava estragada. Eu troquei, sabe por quê? Porque eu achei, não, eu vou trocar por uma melhor, por uma mais bonita, por uma assim. E a última que eu troquei, sabe por que foi? Eu troquei porque eu precisava fazer o módulo do nosso curso aqui de geladeira inverter, certo? E aí eu falei, cara, eu preciso ter uma geladeira. Como é que eu vou falar de uma geladeira inverter se eu não usar, se eu não entender o dia a dia, como é que é? Então eu comprei uma geladeira inverter para mim testar aqui. Então nenhuma das minhas geladeiras deu problema. Eu nunca troquei um compressor de uma geladeira minha, exceto uma. Teve a minha primeira geladeira, mas porque eu fiz bobagem. Entendeu? Deixa eu te dar uma dica do que eu fiz. Então eu entendo quando o cliente chega para mim dizendo que furou o congelador da geladeira. Eu furei o congelador da minha geladeira. A minha primeira geladeira que eu comprei quando eu casei, eu fui limpar, fui tirar o gelo e furei o congelador. Furei o congelador. Sabe por quê? Porque eu pensei assim, não, eu sou técnico, eu já era técnico quando eu furei o congelador. Eu sei onde bater e nada vai acontecer. Não deu outra. Na primeira que eu dei, furou o congelador. Então, nunca faça isso. Pode xingar, pode falar agora, eu mereço. Beleza? Pode zoar à vontade que eu mereço, tá bom? Então, essa daí acabou no processo, estragou o compressor, foi uma lasqueira danada, foi um prejuízo lascado mesmo, essa primeira geladeira que eu tive. Mas de lá para cá, essa foi culpa minha, tá? Mas de lá para cá, nenhuma das geladeiras que eu tive deu nunca problema. Uma única, eu tive uma duplex da Consul, com placa fria, uma Consul Pratice, parece que era esse o nome, que eu troquei o termostato dela, e só. Nunca mais eu fiz nada em geladeira nenhuma minha. Troquei o termostato e troquei a gacheta também dela. E só, tá bom? Então,
Será que elas estragam mesmo? Será que não estragam? Diz aí o que é que você acha. Beleza? Bom, e isso acontece. Às vezes as pessoas têm, mas minha geladeira durou 50 anos. Mas no meu caso, ela poderia ter durado mais se eu não tivesse trocado, mas eu troquei. Então o problema não foi a geladeira, o problema é a gente, que às vezes quer uma geladeira mais moderna. E eu ainda quero uma, tá certo? Eu tenho maior vontade de ter uma side by side. Por que não tem? Por que não pode? Não, até dava para mim comprar uma. O problema é que eu não tenho muito espaço. Então, quem sabe no futuro, né, quando eu tiver uma cozinha maior, eu ponho uma side by side. Legal? E aí sim vocês vão ver o que é dor de cabeça. Arrumar para minha cabeça uma side by side. Beleza? Deixa eu ver aqui. Bom, agora deixa eu fazer a conclusão para vocês. Cara, eu comecei o vídeo pedindo inscrição para vocês. Tá certo? Deixa eu até atualizar aqui. Deixa eu colocar para vocês aqui. Dá uma olhada só, tá subindo. Se Deus quiser, amanhã a gente atinge aí esses 100 mil inscritos. Já tem um lugar certinho para mim colocar a minha placa de 100 mil inscritos. Eu conto com você, tá? Se inscreve aí, quebra essa. Beleza? Que mais? Sim, eu ia falar da minha conclusão. Minha conclusão é a seguinte. Pra gente que é técnico, tá bom? Então me desculpe você que é consumidor e tá assistindo esse vídeo, tá legal? Me desculpa. Certo? Mas me entenda. Para a gente que é técnico, não faz muita importância se as geladeiras elas realmente quebram mais ou quebram menos. O que realmente importa para a gente, na realidade, quanto mais as geladeiras quebrarem, mais serviço a gente vai ter, certo? É para arrumar, para colocar de volta funcionando, beleza? Por isso é interessante que você se especialize cada vez mais, certo? Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu baixar meu microfone. Dá uma olhada, esse daqui é o meu sistema didático de refrigeração. Esse sistema didático, ele funcionava até 3 meses atrás, ele funcionava com aquele compressor, cadê? Tá vendo um compressor aqui, ó? Funcionava com esse compressor aqui, que era um compressor on-off. On-off é aquele compressor liga-desliga das geladeiras comuns. E aí eu fiz, né, o módulo de inverter. Comprei a geladeira inverter, comprei vários compressores. Ó, inclusive, deixa eu pegar esse. Dá uma olhada nesse pequenininho aqui, nesse nanico. Esse daqui, ó, dá uma olhada, tamanho da minha mão aqui, ó. Tá vendo? Isso é um compressor inverter. Ó, aqui a placa inversora é maior do que o compressor. Mas não se engane pelo tamanho dele. O bichinho é poderoso, tá certo? Inclusive ele entrou, tem algumas aulas com esse compressor aqui. Deixa eu botar ele aqui. Certo? E aqui, ó, no meu sistema didático, eu coloquei um compressor inverter. Botei ele para funcionar com termostato para mostrar que é possível um compressor inverter trabalhar com termostato. Esse daqui é o meu testador de compressores inverter. No nosso curso a gente fala sobre ele, certo? Então o que acontece? Quando você procura sempre se especializar, quando você sempre procura estar por dentro das novidades que acontecem, o que acontece é que para você tanto faz. Se a tecnologia muda, se mudam as coisas, por quê? Porque você está sempre por dentro. Eu, quando comecei, lembra que eu falei que as geladeiras eram só compressor, termostato e mais nada? Pois é, muitos técnicos antigos ficaram para trás porque não se modernizaram, não procuraram aprender o que era um controlador digital. Dá uma olhada aqui, tá vendo? Esse painel azulzão, bonitão aqui. Eu gravei a maioria das aulas sobre controlador digital aqui, certo? Então, um técnico bom, ele está sempre por dentro. Aí acontece o seguinte, por exemplo, a Bosch, que esteve no Brasil durante algum tempo, fazendo geladeiras excelentes, ótimas. Aí um belo dia a Bosch faz as malas e se manda do Brasil. E aí, cara, você não acha as peças. Quando acha, são peças de qualidade ruim. Se você tem conhecimento de controlador digital, cara, você consegue
fazer com que um controlador digital tenha o mesmo desempenho de uma placa da Bosch. Então, cara, o conhecimento está aí, certo? E a gente tem que surfar nessa onda, entendeu? Contanto que você continue aprendendo, contanto que você nunca fique para trás com respeito às novidades, às tecnologias, não importa o que vem pela frente, certo? Você sempre vai estar na vanguarda. Beleza? Então, convido você, se você quiser estudar comigo, estou deixando os links na descrição, tá bom? Clica no link, tem lá curso de refrigeração, com tudo, tudo mesmo, inclusive tecnologia inverter. Tem o curso de máquina de lavar, é o que eu falei no começo também. Cara, não faz sentido você ser técnico de refrigeração e não entender de máquina de lavar. É agregar valor. E tem o de controlador digital, que esse sim é um passo a mais na sua carreira. Outra coisa, os nossos cursos são para quem não sabe nada, porque a gente começa do zero, zero, zero absoluto e vai evoluindo até o nosso aluno se tornar um profissional. E é para quem já está no ramo, mas precisa se especializar, por exemplo, em geladeiras, frost-free, tecnologia inverter. Então, deixa de conversa mole e vem para o portal, beleza? Estou te esperando para a gente crescer juntos. Valeu? Ficou alguma coisa que eu esqueci de falar? Deixa nos comentários. Olha, podia ter falado disso, daquilo. Qual é a sua opinião sobre tudo que eu falei? Beleza? Bom, por hoje é só. 36 minutos. Se você ficou até o fim, escreve aí, fiquei até o fim, só para me saber que eu não estou falando sozinho. Tchau, fiquem com Deus, até a próxima.